Oi, pessoal! Hoje a gente fala um pouco sobre climas do Brasil, dando ênfase às características climáticas do nosso país, diante de tudo que a gente viu, desde os elementos climáticos aos fatores que vão influenciar, né, na formação do clima, inclusive orientando bastante de acordo com a classificação que nós vimos de Köppen, que leva em consideração a umidade e a temperatura que nós vamos ter atuando em cada região do Brasil. Vale lembrar a vocês que a gente está falando de um país com dimensões continentais, né? E o Brasil é um país muito extenso e ele tem diferenciações em relação à sua latitude, o que necessariamente também vai trazer diferentes tipos de paisagens e diferentes tipos de clima em nosso território. Vamos dar uma olhadinha? Com mais de 80% do seu território na zona intertropical, o Brasil vai apresentar três tipos de tropicalidade, na verdade. São três macro grandes climas que a gente vai encontrar em nosso país. O equatorial, né, próximo à linha do Equador, característico ali da região norte. O clima tropical, que vai ser o semiárido, o altitude e o litorâneo. E o clima subtropical. Vamos ver cada um deles destrinchado, prestando atenção nas características e cada um apresentando um climograma específico, tá? O clima equatorial úmido vai ocorrer nos estados do Amazonas, Acre, Roraima e Amapá, em grande parte do Pará e Roraima também, além do norte dos estados do Mato Grosso e Tocantins e o oeste do Maranhão. Lembrando a vocês que o Maranhão tem essa característica de fazer parte do clima equatorial úmido, apesar de estar concentrado no Nordeste, tá bom? A temperatura média anual vai ser superior a 25 graus Celsius. É uma temperatura considerada alta, mas se a gente levar em consideração que é uma região que recebe uma grande quantidade de chuvas, não é? Durante todo o ano, a gente vai ter uma abundância de vegetação e um clima específico, né? Com características de quente e úmido durante todo o ano. Controlada ou dominada pela massa equatorial continental. E aqui mais adiante a gente vai ver o climograma de São Gabriel, mas vamos lá. O que seria essa massa equatorial continental? Nós vimos nos fatores climáticos, uma das nossas aulas, que o Brasil tem características específicas de algumas massas de ar dominantes. E a equatorial continental, ela concentra-se na região norte, é uma massa de ar seca, porque concentra-se no continente, não vai receber a influência da maritimidade, e ela vai ter como específica as altas temperaturas. Mas por estar concentrada na região norte, a característica seca dela vai se perder um pouco devido à umidade que ela vai receber em relação ao processo de chuvas que nós vamos ter naquela região, tá bom? Aqui eu tenho um climograma do Amazonas, a cidade de Uaupés, nome indígena, né? Pega sempre a gente de surpresa. E aí perceba que o climograma vai mostrar a variação. Do lado esquerdo de vocês, a gente vai ter os milímetros de chuva e do lado direito a temperatura. A temperatura ela vai variar, elas vai ter as mais baixas entre os meses de de agosto a novembro, e as temperaturas mais altas vão ser registradas entre os meses de março, abril e maio. Porém, os milímetros, a quantidade de chuvas vai ser extensa durante todo o ano, né? Chegando a 350 milímetros no mês de maio, tá? Que é onde chove bastante. Clima tropical, a gente vai ter abrangendo parte dos estados de Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Tocantins, Piauí, Ceará, além de algumas áreas de Roraima, Pará, Rio Grande do Norte e Paraíba. As temperaturas médias anuais são superiores a 20 graus Celsius, tá? Consideradas quentes, né? Com áreas que chegam a 26 graus Celsius, ou seja, o predomínio de altas temperaturas. Nesse caso do clima tropical, ele vai concentrar três grandes massas de ar que atuam no Brasil. É a massa equatorial continental, que nós vimos, que ela tem a característica de ter altas temperaturas, ela é quente e úmida, concentra-se muito mais na região norte. A gente vai ter a tropical atlântica, que é uma massa de ar que vai atuar
vai vir do Atlântico, obviamente, e vai atuar na região sudeste e nordeste, mais precisamente. É uma massa de ar também quente e úmida. E, por sua vez, a massa polar atlântica, que ela vai concentrar-se no sul do país, né? E vai se expandir um pouco, subir em direção ao centro-oeste e ao sudeste. E ela tem como característica ser uma massa de ar fria e seca. Vejam as diferenciações que a gente vai ter no caso do clima tropical, né? Aqui eu tenho uma ilustração só para lembrar vocês, nós vimos isso em fatores climáticos. No verão, a gente vai ter a atuação dessas massas de ar, né, em determinadas regiões, e perceba que no inverno ela já altera um pouco, tá? Com característica e ênfase no verão para a massa tropical continental, tá? Perceba que ela não vai atuar durante o inverno, certo? Aqui eu tenho um climograma falando sobre esse clima tropical. Nós vamos ver da cidade de Gonçalves, em Minas Gerais. E aí a gente vai perceber que vai alternar um pouco, a temperatura pode chegar a 30 graus, especificamente no mês de dezembro, que é o mês mais quente. Mas a precipitação, o regime de chuvas também em dezembro pode atingir 250 milímetros, né? Quantidade excessiva. O mês de temperaturas mais baixas é no inverno, entre maio e agosto, e ali também a gente vai ter a concentração menor de chuvas, né? Com chuvas bem escassas, entre 50 milímetros, 60 milímetros, entre os meses de junho e agosto, ok? Considerado o inverno nessa região. Aqui a gente vai ter o tropical semiárido, vai abranger partes dos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Precisamente no Nordeste pernambucano, no Nordeste brasileiro, pessoal. Médias térmicas anuais de 28 graus Celsius, é a região onde a gente vai ter as maiores temperaturas registradas no Brasil, com uma consequência direta para a vegetação que nós vamos encontrar naquela área também. A gente vai ver isso nas próximas aulas. As chuvas nesse clima tropical semiárido, ela vai ser muito pouca, vai ser escassa. Vão ser poucas chuvas e elas serão consideradas irregulares durante todo o território, tá bom? Aqui eu tenho o climograma do semiárido nordestino, na região de Cabaceiras, no sertão paraibano, e percebam a diferença do climograma que a gente tem aqui na frente. Veja, no período de janeiro, na verdade, entre agosto e janeiro, a gente quase que não vai ter chuvas nessa região, né? Um climograma muito baixo, não atinge nem 25 milímetros de chuva, é muito, muito baixo. E o máximo que nós vamos ter de chuva nessa região é entre os meses de março e abril, que podem atingir 70 milímetros, que ainda é considerado bastante baixo. Também considerando junho e julho, os meses onde a gente vai ter os maiores índices de chuva, de 50 milímetros. Mas percebam ali a temperatura. A temperatura nessa região em meados de novembro até fevereiro, ela vai estar registrada entre 28 e 30 graus, temperatura alta. Nos meses que nós vamos ter de maio até meados de setembro, meados de agosto, a temperatura cai um pouco, vai até 26 graus. Né? É uma amplitude térmica considerada baixa, tá? Ela vai variar entre 4 a 5 graus durante o ano, mas o que caracteriza o semiárido, o clima semiárido, é justamente essa baixa pluviosidade, ou seja, pouca chuva nessa região, muito pouca mesmo, tá? O clima tropical litorâneo úmido vai abranger o litoral brasileiro, desde os estados do Rio Grande do Norte até São Paulo. E aí vejam só, a massa de ar que vai ser atuante nessa região é a tropical atlântica, que é uma massa de ar, como eu já falei, quente e úmida, originária do Atlântico, que vai influenciar diretamente essa região litorânea. Vai haver uma baixa amplitude térmica, os verões serão quentes e úmidos e os invernos quentes e chuvosos. É uma característica do clima tropical litorâneo que a gente vai encontrar no Brasil, tá bom? O tropical de altitude abrange áreas da região sudeste, dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, que possuem relevo de altitudes mais elevadas, como as serras do Mar, da Mantiqueira, do Espinhaço e da Canastra. E aí, vale lembrar a vocês o que a gente viu na aula sobre tipos de clima, né? Lembra que eu falei de dois elementos muito importantes, que é a umidade e a temperatura, mas eu falei de um fator que vai alterar toda essa questão
climática, que vai ser o fator altitude. Quando o fator altitude entra em ação, necessariamente a gente vai ver ele predominar. Então, no caso dos relevos mais altos, nós vamos ter características de temperaturas baixas, tá certo? Clima alternadamente úmido e seco, com invernos frios e secos e verões quentes e chuvosos. É uma das características desse clima. E um climograma do tropical de altitude vai demonstrar bem isso. Percebam que os meses entre maio e agosto, a gente vai ter um regime de chuva muito pequeno, variando entre 25 milímetros. Mas quando a gente vai olhar a temperatura também nessa área, entre maio e agosto, elas são muito baixas, elas descem abaixo dos 14 graus, o que é considerado uma temperatura muito baixa para o Brasil como um todo, tá? Isso no caso do clima tropical de altitude, nessa cidade de São Lourenço, em Minas Gerais. E aí, se a gente for olhar os meses característicos de novembro a fevereiro, já vai ser diferente. A gente vai ter uma concentração de chuvas chegando até o máximo de 300 milímetros, né, de chuvas, com temperaturas que vão aumentando, podendo chegar a 21 graus, tá ok? Subtropical úmido vai abranger toda a região sul no Brasil, né, entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e mais a porção sul do estado de São Paulo. A temperatura média anual vai ser inferior a 20 graus Celsius, é uma temperatura baixa em relação a todo o Brasil, né, de uma forma geral, a média brasileira, e vai ter uma característica de ser um clima mais ameno, um clima mais refrescante, não vai ter um calor excessivo e também não vai ter um frio muito intenso, tá bom? Aqui tem um exemplo do clima, essa paisagem de Araucárias, que inclusive uma paisagem que está sendo bastante ameaçada devido ao avanço dos latifúndios e da agropecuária extensiva, da agropecuária intensiva nessa região, que está consumindo essa paisagem através das queimadas. Isso é um fator que a gente precisa estar de olho. Bom, essas são as características climáticas que a gente tinha para ver em relação à classificação do Brasil. Lembrando sempre, classificação climática tem que ser levada em consideração a umidade e a temperatura, ou seja, o regime de chuvas e a temperatura que a gente vai ter na região. Esses dois fatores só vão ser anulados quando a gente tem a altitude sendo levada em consideração, porque aí a altitude, ela diz o seguinte, que quanto mais alto o relevo, menor vai ser a temperatura. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, a gente fala sobre os fenômenos climáticos mais comuns. Até lá!